A Argentina frustra expectativas de recuperação rápida. Notícia do dia 22 de outubro de 2016. Eu acho muito importante a gente no Brasil entender a situação da Argentina, porque segundo Temer, a situação na Argentina serve de espelho para o Brasil. Temer faz de Macri seu grande aliado para uma guinada liberal. Novo presidente escolhe Buenos Aires e Assunção como primeiro destino de viagem oficial. Ele foi lá, né, e aqui ele depois lá, durante a visita dele, eu estou mostrando para vocês que o Brasil de Temer pensa parecido com a Argentina de crise. Ao que tudo indica, o Temer pretende aplicar no Brasil as medidas que foram implementadas na Argentina. Então por isso que a gente vai dar uma olhadinha o que foi implementado na Argentina e como é que está a situação da Argentina agora. Primeiro, vamos ler essa notícia aqui, que fala um pouco sobre essa frustração da expectativa da recuperação rápida. Olha, Buenos Aires, quando o presidente argentino Macri chegou ao poder em dezembro do ano passado, no dia 10 de dezembro do ano passado, os seus economistas, os economistas dele mesmo, estimavam que os primeiros meses de gestão seriam difíceis. Beleza, vai ser difícil porque o país está quebrado, aquela conversa toda que o Temer também fala. Mas que a economia começaria a mostrar sinais de recuperação a partir do segundo semestre. Estavam enganados. Faltando pouco mais de 2 meses para o fim de 2016, está claro para todos que os primeiros 12 meses de Macri como presidente deixarão um sabor amargo, e bastante amargo. De acordo com os dados oficiais divulgados essa semana, nos últimos 9 meses foram perdidos 118 mil postos de trabalho e fechadas cerca de 6 mil empresas. Tá? Isso é dos últimos 9 meses, o tempo que o Macri está no poder. Não é culpa da Cristina Kirchner. A Cristina Kirchner tem as culpas dela para lá. Mas de 9 meses para cá, esses postos de trabalho que foram perdidos já está sob responsabilidade do novo técnico da seleção. No caso aqui, o Macri, com a política neoliberal dele. Para completar o cenário sombrio, a inflação continua alta e deverá alcançar quase 40% esse ano. A pobreza chegou a 32% da população, superando os 29% de dezembro de 2015. E o PIB argentino, de acordo com as projeções de economistas ouvidos pelo Globo, encaminha na direção da retração de 2%. E aqui eu já vou comentar logo o seguinte, pessoal. Uma grande característica desse tipo de política de austeridade, que é comum no neoliberalismo, aí, as pessoas que acreditam nisso, e vocês podem ficar à vontade para comentar o que eu estou falando, tá? É que há um investimento excessivo de tempo e medidas e economista para tudo que é lado para cortar gastos. Mas a gente nunca vê um esforço muito grande para incentivar o crescimento e a produção. Isso porque a teoria do neoliberalismo acredita que o setor privado sozinho, por si só, ele vai regulamentar a economia. Aí então os caras começam a massacrar o Estado. Diminui o Estado, corta investimento, corta tudo, corta isso, corta tudo que eles chamam de gasto. E fica esperando que o setor privado resolva o problema dele. E na verdade não resolve. A gente vê aqui na Argentina, mais uma vez, que isso também não dá certo. Mas vamos continuar. O chefe de Estado enfrentou nos últimos dias a ameaça de uma primeira greve geral. Ele conseguiu evitar essa greve porque ele reuniu lá com o povo. E daí ele prometeu uma graninha no final do ano e aí o pessoal se aquietou um pouco mais. Os sindicatos exigem medidas emergenciais para frear demissões, mas o executivo informou que não adotará qualquer tipo de medida que possa criar pânico entre os empresários e aprofundar a recessão. Claro, se o país está sem grana, se as pessoas não têm dinheiro para comprar produto, que essa é a base do sistema capitalista, então você vende algum produto. Mas a população, você cortou a grana da população de certa maneira, então a população vai comprar o quê? Você pega os empresários e vai obrigar os caras a manter emprego se eles não estão vendendo, você vai falir as empresas. Isso também não tem como ele prometer uma coisa dessa, não tem, nem entra, não seria possível, seria irresponsável. A meta do governo Macri no momento é seduzir o capital, como disse o coordenador do gabinete presidencial Mário Quintana em encontro ministerial. O presidente está preocupado essa semana e fez um apelo público aos empresários. Não existe tempo para medo e mesquinharia. Precisamos crescer rápido, declarou Macri anteontem em um almoço com os principais. Não imaginamos pagar um custo alto. Não imaginamos pagar um custo tão alto. Agora, isso aqui, ó, pessoal. Primeiro, seduzir capital. Esse é um problema que eu acho que o pessoal, os liberais, não entendem. Na minha opinião, sinceramente, não dá para seduzir capital. Sabe como é que você seduz capital?
com mais capital. Dinheiro procura dinheiro. Não acredite que você levar a população, levar o Estado, quebrar o Estado, né, e ali fica só um território, sem Estado. O Estado é mínimo, desprezível. Aí você quebra o Estado. O Estado não tem força de reação. E com isso os pobres estão abandonados. Porque o capitalismo, o sistema neoliberal, ele não prevê nada com os pobres, ele prevê o capital, ele não vê a questão social. Bom, só que quem sustenta o capital é o social. Se o social não estiver bem, não há lucro, amigo. Se o camarada estiver lutando para sobreviver, tentando roubar um pedaço de pão para comer, ele não vai ter dinheiro para comprar o carro que você quer vender. Sem social não há capital. E daí você quebra o país em nome do capitalismo, achando que o capitalismo vai lhe ajudar. Não vai. Essa coisa de seduzir capital parece prostituição. Você quebra o Estado e depois fica mostrando as perninhas para ver se o capital vem lhe pagar um programinha com você. Isso não funciona. Nenhuma empresa vai para a Argentina para ajudar a Argentina, nem para o Brasil, nem para canto nenhum. A empresa vai para um país para lucrar. Lucro. Isso é a base do capitalismo, é lucro. É muito louco isso do camarada achar que somente quebrando o Estado, olha, deixa aí, as empresas tomam conta e vai dar tudo certo. E um país está atolado em miséria, o desemprego está em quase 40%. Você vai fazer o que lá como empresa? Me diga, se você monta uma empresa agora, você vai fazer o que na Argentina, que está toda quebrada e ninguém tem grana para nada, o pessoal está dormindo na rua, não tem nem onde morar. Você vai vender o que lá? Me diga. Não seria melhor montar sua empresa, que sei lá, na Europa, na Alemanha, sei lá, em outros países que estão bem financeiramente, na Finlândia? Pô, você bota uma empresa na Finlândia, você tem muito mais chance de vender seu produto do que na Argentina. É lógico. Ó, só que a Finlândia também vê essa coisa do social. Ela não entrega a responsabilidade que é do governo, ela não entrega para as empresas. De certa forma, eu acho essa coisa de entregar a responsabilidade é um pouco o camarada é meio covarde. Sabe? Porque o Estado ele diz assim, ó, não tenho responsabilidade de nada, vou ser pequenininho, e daí entrego a responsabilidade para as empresas. Só que as empresas não vão investir em país que está quebrado. País com um Estado pequeno. Não tem isso. Mesmo os Estados Unidos, que são representantes mundiais aí do capitalismo, vai ver se o Estado americano é pequeno. Vê lá se o Estado americano é pequeno. Não é. Quando o presidente foi empossado, o consenso entre os economistas era de que na primeira metade do ano seria dura, mas o horizonte começaria a melhorar em agosto. A projeção de queda de PIB, até porque quando ele foi empossado ele disse que ia manter as questões sociais. E não manteve. A projeção de queda do PIB era média de 1,2%. Outras empresas de consultoria locais estimam a retração de até 2%. Todos pensamos nos setores essenciais como construção e obras públicas que reativariam no segundo semestre, mas isso não ocorreu. Você vai construir o que na Argentina se ninguém tem grana para pagar nada? Vai construir uma loja de carro, um supermercado, sei lá, para ser saqueado? Os meses de julho e setembro foram muito piores do que se esperava, admitiu Fausto não sei o que, da empresa de consultoria Orlando Ferraz. Mês passado a produção de cimento, por exemplo, despencou 30%. Isso aqui já é um indicativo fortíssimo que a economia não vai melhorar assim tão simples. A construção civil é um indicativo muito forte de crescimento do país. E a despencou 30%, amigo. 30% não é brinquedo. Aí, bem aqui, ele diz que durante a campanha eleitoral no ano passado, Macri prometeu enxurrada de investimentos se fosse eleito. Isso ainda não ocorreu, apesar do clima forte e entusiasmo em relação à Argentina e mercados internacionais. A Orlando Ferraz calcula que até agora foram anunciados investimentos no total de 20 bilhões, mas a maioria ainda não saiu do papel. Isso aqui ele anunciou durante a campanha dele, que ele ia investir 200 bilhões. Estão investindo as empresas que já estavam no país, como a Coca-Cola, mas não desembarcaram novas companhias. Frisou, é isso que eu falo para vocês. Você não pode quebrar o país e achar que as empresas vêm de fora para dentro para investir em alguma coisa. Pelo contrário, se a Coca-Cola perceber que ela não ganha mais nada, sabe o que ela vai fazer com a Argentina? Vai se picar daí. Vai embora. Não tem essa de ficar para ajudar a Argentina. O capitalismo não tem isso, não tem sentimento, não tem nada de social. Anúncios de 20 bi não saíram do papel. A demora nos investimentos somada à queda de consumo, é isso que eu falo para vocês. O capitalismo precisa de consumo. Se você deixa a população pobre, não tem consumo.
de 3,5% nos primeiros 8 meses, uma inflação que continua altíssima, está criando sérios problemas ao mercado de trabalho, gerando tensão entre o governo. Enfim, eu vou deixar o link aqui para você entender um pouco mais sobre essa crise. A gente vai dar uma passeada agora nas outras notícias, para você entender melhor esse contexto. Mas aqui nessa notícia já está bem, eu achei até bom material, tá? Bom material falando até a verdade um pouco sobre o que de fato está acontecendo na Argentina. Claro que isso daí não vai ganhar no Brasil um destaque muito grande na mídia, porque a mídia também apoia o tipo de política que está sendo colocado na Argentina. Vamos dar uma viajada aqui. Primeiro o Clarín, que é da Argentina, aqui em português. Na Argentina a recuperação da economia volta a ser adiada. Notícia do dia 10 de setembro de 2016. Antes ela viria no segundo semestre, agora o governo espera um fim de ano promissor. O que seria segundo semestre, na verdade, não vai ser. E aí tem umas coisas que interessantes. Aposta Brasil. O ministro chegou a apostar que o Brasil irá revalorizar sua moeda e que isso irá favorecer as exportações industriais argentinas. 50% delas têm como destino o Brasil. Essencialmente, as exportações industriais para o Brasil são automóveis, que por sua vez possuem um alto componente de peças brasileiras. Aqui você vê o que eu estou falando para você. Para que o capitalismo dê certo, ele precisa de consumidor. Aí você quebra o consumidor nacional. Você só pode ficar esperando que outro país compre de você. E aí fica lá, olha, a moeda do Brasil tá desvalorizada demais, vamos ver quando desvalorizar, não sei o que lá. Aí a produção na Argentina vai ficar mais barato e os brasileiros vão comprar na Argentina e com isso salva a economia. Esse pensamento era exatamente o pensamento que o Brasil tinha com o governo do Fernando Henrique Cardoso. Ele quebrou o país 3 vezes e ficava ali esperando, pelo amor de Deus, que algum outro país fosse comprar, sei lá, qualquer coisa do Brasil para ver se melhorava a economia. É exatamente esse mesmo pensamento que a gente está vendo agora. E é isso uma coisa que eu acho interessante em quem defende essa teoria de austeridade, que vai dar certo, não sei o quê. Aí eles ficam pregando a desgraça, né, para aumentar tudo que é tipo de corte, quebrar a economia, privatizar tudo, entregar tudo ao setor privado, que eles acham que o setor privado vai, por si só, sem um maestro para conduzir o setor privado, que vai dar tudo certo, que vai, sabe? E daí eles enfraquecem o consumidor, que, na minha opinião, é a peça central do capitalismo, para que o capitalismo de fato dê certo, é o consumidor. Sabe? O que é uma característica dos países desenvolvidos? É que o consumidor tem um bom padrão de vida. Então, o que é essa característica de países ricos? Aqui o pessoal do neoliberalismo que acha que vai dar tudo certo, né? É que em países ricos, o consumidor tem uma coisa que para o capitalismo dar certo é importantíssima, que é o poder de compra. E o poder de compra do consumidor, quem deve assegurar isso de certa forma, são as regras e é o maestro ali, é o governo, é o Estado. O Estado que assegura ao trabalhador os direitos para que ele tenha condições de ter qualidade de vida, seguro, de saúde, todo esse processo, educação, que ele possa ser qualificado para alcançar empregos com pagamento melhor, e daí você consegue distribuir melhor a renda e faz com que o consumidor final tenha o poder de compra melhor. E aí o capitalismo funciona, amigo. Aí ele funciona. Aí você pode botar a empresa lá porque ele funciona. Agora, se o Estado abre mão de garantir isso para o consumidor final, aí não acredite que as empresas por si só, porque a empresa ela visa lucro, e lucro significa reduzir gasto. Reduzir gasto significa te pagar menos. Se você ganha menos, você compra menos. É um processo um pouco suicida. Porque o capitalismo ele é meio burro no seguinte sentido. É que reduzindo os gastos, que seriam o salário do povo, por exemplo, o salário do povo, que é isso que o Temer agora no Brasil quer fazer. Você parte do princípio que as vendas vão continuar no mesmo patamar. E não vão. Porque o que garante a venda é o poder de compra do povo.
você fatalmente, ao reduzir o poder de compra do povo, você vai reduzir também a sua margem de venda. Você quebra a economia. É por isso que deve existir, sim, um órgão regulamentador disso daí. Porque o capitalismo, por si só, ele é autodestrutivo dentro de uma mesma sociedade. Agora, eu falei para vocês, como é que ele não vai ser autodestrutivo? É quando o capitalismo utiliza de um país como base de produção, pagando salário de fome e miséria, para vender em um outro país, que é o que acontece com a China. O chinês mesmo, ele vive na absoluta miséria, o trabalhador mesmo chinês. Né? Mas aí o capitalismo precisa da China para vender mais barato nos outros países, onde o poder de compra é grande. Então você vê o movimento econômico da China e Europa é o seguinte: você vai produzir lá na China para vender de novo na Europa. Você vê aí no Brasil, aí na Argentina, aí na Europa, em todos os países, você vê os produtos vindo da China. Né? O que a China produz não é para o mercado interno dela. Pelo contrário, não daria. Agora, claro, muita gente ganhou dinheiro com isso na China, com essa coisa de pagar a mão de obra barata e tudo mais. Mas a economia chinesa não visa o social. No dia que eles começarem a estimular mais o social e garantir melhores salários para os chineses mesmo, aí, amigo, aí o bicho pega, porque a China realmente, de fato, vai virar uma economia muito maior do que, por exemplo, a economia americana, do que qualquer outra, pela quantidade de pessoas que tem lá. Mas ainda não é o caso. Então, o que eu vejo? Eu não consigo ver o capital se dando bem quando o social está quebrado lá embaixo, que é o que a teoria dessa política, que é na Argentina e agora está sendo seguida pelo Brasil, que eles acreditam que vai dar certo. Bom, vamos continuar aqui. O Maurício Macri, ele ganhou as eleições em novembro do ano passado, com 51,4% dos votos, contra 48,6% do Scioli, que era o outro concorrente dele aqui. Tá? Então, quem é o Maurício Macri? Quando começou, para você entender um pouco mais sobre ele, você pode ver aqui esse link aqui do Wikipedia. E ele começou o governo dele, diferente do Brasil, que começa em 1º de janeiro, ele começou em 10 de dezembro de 2015 e está governando até a atualidade. E ele, por exemplo, é interessante isso aqui também, ele está envolvido naquele processo lá do Panama Papers, que é a abertura de empresas no Panamá, que tem o propósito de esconder determinadas transações financeiras. E parece que ele e a família dele também foi envolvida nessas transações financeiras. Quer dizer, o povo está se arrebentando lá, mas a família dele está fazendo essa movimentação de capital a nível internacional sem o interesse de declarar exatamente o que está acontecendo. Não vou nem chamar ele de corrupto, porque teria que estudar um pouco mais isso aí, o que não é tema desse vídeo aqui. As propostas do Macri, você pode ver nesse link, em 23 de novembro de 2015, e aqui eu vou chegar a um ponto que é bastante interessante. Aqui eu falei para vocês que ele mentiu, né? Macri também prometeu manter os programas sociais de Cristina Kirchner, que, ao contrário do Bolsa Família no Brasil, passam mais por um subsídio a tarifas públicas como de energia, água e transportes. Promover um tarifaço dificultaria a vida das pessoas mais necessitadas, indo de encontro às suas metas de combate à pobreza. Ele não vai tocar nos programas sociais imediatamente e vai deixar que esses planos continuem, diz o também argentino Osvaldo Codiola, professor de História Contemporânea na USP. Olha aí, seria interessante você que está na USP conversar aí com o professor novamente sobre a situação atual. Porque é o seguinte, essa notícia ela foi publicada em 23 de novembro de 2015. Ele entrou no dia 10 de dezembro. Quando foi aqui, ó, 28 de janeiro de 2016, Macri corta subsídios e conta de luz deve disparar na Argentina. Analistas esperam um aumento de cerca de 300% e entidades de até 500%. O governo defende medida e diz que pessoas de baixa renda pagarão menos. Isso aqui foi o maior estardalhaço na Argentina, porque a população que precisava desse subsídio agora teve um aumento de 3 vezes, até 5 vezes mais. Então vamos lá, eu disse para vocês que ele tinha mentido, né? E a mentira, entre outras coisas, é essa aqui. Que ele falou em novembro
que não iria cortar os subsídios, e no segundo mês de governo, a primeira coisa que ele fez foi isso, mexeu com os pobres. Tá lembrando de alguma coisa? Você que está aí pensando, sabe o que isso tem a ver com o Brasil? Você que está no Brasil, está pensando, lembrando de alguma coisa, por exemplo, governo Temer, PEC 241, impacto direto na classe mais pobre, a população, as empresas, o capital mais rico fica protegido. Você está lembrando de alguma coisa? Pois é. As medidas do Macri também contribuíram para a Argentina ter cada vez mais pobres, que é isso que eu estou mostrando aqui nesse vídeo, publicado no meio de outubro aqui de 2016, que eu deixo o link aqui para você ver também. Mas não só isso. A pobreza, mais uma vez aqui estou publicando novo outro vídeo no início de abril aqui, 2016. Pobreza dispara na Argentina já em abril, e quando foi agora em outubro ainda estava maior. Disparada no número de pobres na Argentina gera debate acalorado. Aqui no El País diz o seguinte: novas greves na Argentina aumentam pressão sobre Maurício Macri, 28 de setembro de 2016. É claro, o povo não está ganhando dinheiro, a miséria está aumentando, o número de pobres, o povo está morando na rua. Após 10 anos ausente, e aqui vem um negócio interessante, FMI conclui seu regresso à Argentina com aplausos a Maurício Macri. Eu acho interessante essa instituição que é o Fundo Monetário Internacional. Toda vez que eles veem a desgraça rolando solta no governo, o pobre se arrebentando e um favorecimento extraordinário para a classe empresarial, eles costumam aplaudir. O FMI também está aplaudindo o que o Temer está fazendo no Brasil. Olha, não sei não, parece assim que onde o FMI aplaude é porque a coisa está feia. É porque os pobres estão se arrebentando. É uma mania, eu não sei como é que cria uma instituição financeira de fomento ao aumento da pobreza, a desgraça do pobre. O FMI passou no governo do Lula, ficou ausente, e foi o tempo que o Brasil melhorou mais a economia, o PIB disparou, porque o FMI estava longe. O Lula praticamente mandou o FMI embora. Agora, o PIB lá em cima, com as reservas, o Brasil ainda tem reservas internacionais, ainda tem dinheiro. Aí o FMI está chegando e dizendo, olha, você tem que massacrar os pobres de novo, porque a gente não gosta muito de pobre vivendo bem. Não dá para entender muito bem uma instituição financeira, sabe, que estimula o aumento de pobreza, porque no fundo é isso que o FMI faz, estimula o aumento de pobreza. E daí você vê também o FMI namorando com a Argentina. Não é um bom sinal, tá? O FMI é aquele namorado interesseiro que só arrebenta com a parceira dele. Não é um namorado muito bom, não. Ele normalmente é tipo o FMI, sabe o que é? Tipo um gigolô daqueles mais escroto que tem mesmo. Que ele suga tudo que a namorada ou o namorado tem, dependendo da sua orientação aí, ele vai sugar. Ele é um perfeito gigolô. Ele ganha no seu... Ele pega dinheiro emprestado de você, que agora o Temer resolveu emprestar também para ele. Ele pega o juro baixo para vender esse capital a juro alto. E aí ele defende a grana dele. Mas parece que uma das coisas, para que isso dê certo, parece que ele precisa que exista um massacre aí dos pobres. É um negócio extraordinário. É a parte da economia que eu não consigo entender. Porque eu acho isso suicida. Eu acho isso sinceramente suicida. Porque só há ricos se houverem pessoas ali para fomentar, para movimentar aquela economia ali. Eu acho que todo mundo pode ter uma fatia da riqueza e que isso pode ser distribuído sim. E daí, para finalizar, só lembrando a vocês que o Temer faz de Macri seu grande aliado para uma guinada liberal e que a Argentina serve de inspiração para o Brasil, porque o Brasil de Temer pensa parecido com a Argentina, que foi isso que o Michel Temer falou. Bom, infelizmente o vídeo ficou um pouco longo, são 24 minutos já, mas para que a gente entenda, né, o que eu estou fazendo aqui não é simplesmente dizer uma notícia como essa primeira notícia aqui, não é simplesmente falar sobre essa Argentina fruto de expectativa, é entender tudo que está ao redor dessa notícia. Viajar um pouco no passado, fazer algumas considerações, lembrar que o Macri prometeu certas coisas, depois ele fez exatamente o contrário. Correto? Então,
vê os paralelos que isso tem com o Brasil. Agora, tem uma coisa que é um pouco diferente no governo do Macri com o governo do Temer. É que o governo do Macri, apesar de estar fazendo a desgraça toda que estão fazendo na Argentina, ele apresentou seu programa e isso foi eleito nas urnas. Já o do Brasil foi um golpe parlamentar. Por que eu falo golpe, pessoal? É porque eu sou petralha, porque eu sou isso, aquilo, eu sou comuna, não tem nada a ver com isso. É que o programa de governo que está sendo executado no Brasil agora não foi aprovado nas urnas. Esse programa era do Aécio Neves, esse programa foi derrotado nas urnas. Ele não é legítimo. É por isso que eu digo, ele não tem legitimidade porque ele não passou pelas urnas. Ele vem de um golpe parlamentar. E por que um golpe parlamentar? É que nem o pênalti. Tem pênalti, que é marcado o pênalti, o cara vai lá e faz o gol, mas na verdade não teve a falta dentro da grande área, não foi pênalti. E mesmo assim o pênalti foi marcado e foi feito o gol. É que nem o Brasil. Para que houvesse impeachment, para que a Dilma tivesse saído de lá, seria preciso que ela tivesse feito algum crime de responsabilidade. Ela não fez, não foi provado nada, e apenas por convicção, somente por convicção, sem provas, o julgamento que foi político, não teve nada de jurídico, resultou aí no impeachment da Dilma. Independente dela ser competente, dela ser comuna, dela ser qualquer coisa, o processo em si foi um golpe parlamentar. O processo, entenda, o processo. A gente pode até falar em outro vídeo se a Dilma foi boa ou foi ruim, mas o processo que tirou a Dilma do poder foi um golpe parlamentar. Então, essa é a diferença básica entre o governo Macri e o governo Temer. É que o Macri é legítimo. Os argentinos estão passando por uma crise que eles aprovaram nas urnas, mesmo considerando que o Macri mentiu. Mas isso passou nas urnas. O do Brasil não é legítimo. Ele está sendo imposto goela dentro. E o pior, os mais pobres não têm poder de se manifestar, não se organizam para manifestar, para fazer aquele negócio todo. Não tem, infelizmente. Bom, deixe o seu comentário aí, compartilhe nossos vídeos para que o nosso canal cresça cada vez mais e mais rápido. A propósito, eu já agradeço a vocês que estão fazendo isso, porque realmente o canal está crescendo com uma velocidade muito boa, graças a todos vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo. A gente se vê lá.